Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Acredito que muitos de vocês não me conhecem. Eu sou o professor Manuel de Física, eu sou licenciado em Física pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou professor da sede do Tarumã. O ano passado eu ajudei no Vai Cair na Prova e esse ano eu vou estar dando aula de Física C para vocês, resolução de exercícios aqui, tá? Então eu sou professor há muito tempo e assim como vocês, eu também fiz um cursinho voluntário lá no passado. Faz muito tempo, né? Passado mesmo. E agora estou podendo contribuir. Na verdade, eu venho contribuindo nos últimos 15 anos em vários projetos voluntários relacionados ao ensino. Eu dou aula há mais ou menos 10 anos na mesma escola, uma escola que fica situada no bairro Alto, um dos melhores bairros de Curitiba. Tô brincando, não é? Beleza, galera? Espero que vocês gostem da minha aula. Meu microfone não estava muito bom, mas eu tentei editar aqui e melhorar um pouco o áudio. Beleza? Vamos para a aula então? Vamos dar início à nossa aula. Resolução de exercícios, aula 1, Física C. Professor Manuel. Como vocês podem observar, o cursor do mouse aqui está com uma bolinha amarela. Vocês podem acompanhar por aqui também. Então vamos para a questão número 1. A questão número 1 ela é da UEL, Universidade Estadual de Londrina. O enunciado é o seguinte: em dias frios e secos, podemos levar um choque elétrico, quando, ao sair de um automóvel, colocamos a mão na porta para fechá-lo. Sobre esse fenômeno de descarga elétrica, é correto afirmar. Agora eu quero que vocês peguem um lápis ou um marcador de texto e grifem as seguintes palavras: choque elétrico e descarga elétrica. Eu vou explicar um pouco desses dois conceitos que eles são bem importantes para a gente. Para entender o choque elétrico, a gente tem que saber que o corpo humano é um bom condutor de eletricidade. Por quê? O corpo humano basicamente é formado por água, 62%. Só que a água misturada com sais. Isso forma uma solução salina, ou como os físicos gostam de chamar, uma solução eletrolítica. A água pura não é condutora de eletricidade, como os sais sozinhos também não são condutores. Quando você mistura água com sal, essa solução é condutora de eletricidade, por causa dos íons formados, Na+, e Cl- no caso do sal de cozinha. Se você pegar um copo de água e colocar uma colher de sal e misturar ali, você vai formar uma solução eletrolítica ou uma solução salina. Quando o corpo elétrico ele entra em contato com uma fonte de cargas, essas cargas elas começam a passar pelo corpo. E ao passarem, elas causam uma desorganização do arranjo fisiológico dos elementos químicos das células. Isso gera um desconforto. E essa sensação de desconforto a gente dá o nome de choque elétrico. Basicamente, o que é choque elétrico? É quando as cargas elétricas passam pelas células do nosso corpo. Isso é choque elétrico. E descarga elétrica, o que é? Descarga elétrica é quando as cargas passam de um corpo para outro. Devido a uma diferença de potencial, mas isso a gente vai ver esse conceito mais para frente. Basicamente, cargas passando de um corpo para outro. Aqui tem uma imagem que ilustra bem o enunciado do exercício. Uma pessoa tocando a maçaneta metálica do carro e acontecendo aqui uma transferência de cargas. Essa transferência acontece devido a dois fatores. O atrito da roupa da pessoa com o estofamento, o banco do carro, pode gerar uma transferência de cargas entre esses dois materiais, ou seja, um corpo ficando positivo e o outro negativo. Entendam sempre que transferência de carga é transferência de elétrons. Tá? Um corpo ele ganha ou ele perde elétrons. Tá? Elétrons, lembra lá da estrutura do átomo? No núcleo você tem os prótons e os nêutrons, em volta gerando quem? Os elétrons. Esse é o modelo de Bohr-Rutherford. É um modelo que é dado na química e também na física a gente usa para ilustrar a estrutura do átomo. A outra forma de eletrizar é o carro. O carro em contato com o ar, o carro estando em movimento, a carcaça do carro ela vai trocar elétrons com o ar. Isso vai deixar o carro carregado. Na hora que a pessoa encosta na maçaneta, acontece essa transferência de carga. As cargas passam pela célula do corpo, dá essa sensação desconfortável que a gente chama de choque elétrico. Aqui do lado direito a gente tem um caminhão-tanque. Vocês estão vendo essa peça aqui? Estou passando o cursor do mouse aqui. É um pedaço de metal que fica arrastando no chão. Em outros caminhões ele fica uma corrente grudada aqui no para-choque e arrastando no chão.
Geralmente caminhões que carregam materiais inflamáveis. Já perceberam isso? Pouca gente observa, né? Mas quem gosta de ficar olhando traseira de caminhão, com certeza já observou. Para que serve isso? Isso se chama aterramento. Essa parte aqui, esse compartimento que carrega o combustível, ele em atrito com o ar, ele pode ficar eletricamente carregado. E você não quer essas cargas aqui, porque na hora que você for abastecer lá um posto de gasolina, isso pode gerar uma fagulha, isso pode gerar uma explosão. O que você faz? Você transfere essas cargas para a Terra. A Terra ela funciona como um grande corpo neutro. Ela tanto absorve elétrons como fornece elétrons. Por exemplo, se essa carcaça aqui estiver carregada positivamente, a Terra ela fornece elétrons para ficar neutro. Se estiver carregada negativamente, a Terra recebe esses elétrons para o corpo ficar neutro também. Beleza? Agora a gente pode tentar responder a questão. Vamos começar aqui pela letra B. Tá? Eu sou professor, eu escolho. Tá, letra B. O automóvel está magnetizado? O magnetismo ele faz parte do eletromagnetismo e tem uma relação direta com a eletricidade. Magnetismo você pode associar com ímãs. Tem alguma coisa a ver com ímãs aqui? Não. Letra C. A porta do automóvel está ao mesmo potencial que a Terra? Se tivesse ao mesmo potencial, não aconteceria transferência de cargas. Letra D. A porta do automóvel é um isolante elétrico? A maçaneta que a gente toca ali, ela é metálica, então não tem relação nenhuma, tá? E a letra A. O automóvel está eletricamente carregado? Sim. Lembrando que o automóvel ele pode estar carregado devido ao atrito com o ar, como também a pessoa pode estar carregada devido ao atrito da roupa dela com o estofamento do banco. Beleza? Então a resposta certa é a letra A. A de amor. Questão número 2. A questão número 2 também é da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Vou enunciado para vocês. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Opa, vocês já viram que tem relação com a questão anterior, né? Então por isso foi bom ter explicado os conceitos antes. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Opa, a resposta da outra questão. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Então aqui a gente tem 3 afirmações. A1, A2 e A3. Vamos ler cada uma delas. A primeira. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Por gentileza, grifem aqui, ó. Não é o mesmo. Grifaram aí? Tá, para a gente responder isso aqui, vamos relembrar alguns conceitos. Primeiro, estão vendo essas 3 esferas? A primeira esfera aqui da esquerda, ela está carregada positivamente. A do meio, negativamente. E a terceira esfera, ela tem 5 cargas negativas e 5 positivas, ou seja, a mesma quantidade. Por que essa esfera aqui está carregada positivamente? Porque ela ganhou prótons ou porque ela perdeu elétrons? Ou tanto faz? Olha, quem responder porque ela ganhou prótons, sério, eu vou ficar muito triste. É uma coisa de chorar mesmo, tá? Então, por favor, gravem aí. Um corpo ele só fica eletricamente carregado se ele perder ou ganhar elétrons. Então, para um corpo ficar positivo, ele tem que o que acontecer com ele? Perder elétrons. Ele perde cargas negativas, fica com excesso de cargas positivas, fica com cargas positivas sobrando. Esqueçam os prótons. Na eletricidade, a gente tem troca de elétrons, por isso que o nome é eletricidade. Ó. Eletricidade, elétrons. Entenderam a relação? Então, esqueçam os prótons. Só quando a gente for estudar física atômica, física nuclear, a gente vai falar numa reação de fissão nuclear ou fusão dos prótons, dos nêutrons ali. Aqui a gente vai se ater aos elétrons. Então, agora esse corpo aqui, ó, do meio, por que ele está carregado negativamente? Porque ele recebeu elétrons. Então, está sobrando elétron, por isso que ele está negativo. Ah, ele perdeu prótons? Não! Não tem como perder prótons. Tá? Para você tirar os prótons do núcleo atômico, você demanda muita energia. Isso só acontece em reações nucleares. Isso não vai acontecer aqui em eletricidade. E a terceira esfera aqui,
ela tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Está em equilíbrio. Então, ela está neutra, se tem a mesma quantidade. Vamos responder, então, a questão. Afirmativa 1, vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Para o corpo estar eletrizado, ele tem um número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Sim, não pode ser o mesmo. Se não é o mesmo, é diferente. Está positivo, aqui está negativo. Tem quantidades diferentes de cargas negativas e positivas. Aqui está sobrando positivo e aqui está sobrando negativo. Então, essa é verdadeira. Vamos para 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? Vamos aqui, a terceira esfera, ela está neutra. Ela tem cargas elétricas? Toda a matéria que a gente conhece é formada por átomos. Aliás, essa é a informação mais importante da ciência, segundo Carl Sagan. O Carl Sagan fala que se acontecesse um desastre na humanidade, a gente perdesse toda a informação que a gente tem, todo o conhecimento, livros, a informação mais importante que poderia sobrar para as próximas gerações é a hipótese atômica, que tudo é formado por átomos. Então, tudo é formado por átomos, e os átomos eles têm uma estrutura. Nessa estrutura deles contém elétrons e prótons. Então, as cargas elas estão formando todos os corpos. Tudo é formado por prótons e elétrons. Desde você, teu celular, tudo. Então, se um corpo tem cargas elétricas, ele está eletrizado? Ele vai estar eletrizado se as cargas forem em quantidades diferentes. Como nesse caso aqui tem a mesma, ele tem cargas, mas está em mesma quantidade. Ele está eletrizado? Não. Então, essa afirmativa ela é falsa. Afirmativa 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? Aqui, o corpo é neutro, ele não tem cargas? Ele tem cargas, só que tem a mesma quantidade. Beleza? Então, essa também é falsa. Vamos para a próxima agora. Aqui a gente tem mais duas afirmativas. A 4. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio da conservação das cargas elétricas. Basicamente, esse conteúdo ele vai ser trabalhado mais na próxima aula, aprofundado. Quando você atrita dois materiais diferentes, acontece uma transferência de cargas entre eles, transferência de elétrons. O que a conservação da carga elétrica diz? Ela diz que um corpo, se ele perde carga, o outro automaticamente ganha. Ou seja, a carga elétrica ela não pode surgir do nada. Se um corpo ganhou carga, algum outro corpo perdeu. Não pode surgir carga elétrica como mágica do nada. Isso fala conservação. Essa é uma afirmativa verdadeira, tá? A última, na eletrização por indução é possível obter-se corpos eletrizados com quantidade diferente de cargas. Esse conteúdo vai ser trabalhado mais para frente, na próxima aula. Eletrização por indução, se quiserem grifar indução aqui, indução quer dizer para nós aqui, apenas aproximar, aproximação, sem contato. Essa afirmativa ela é falsa, tá? Então a gente viu que qual que era a verdadeira? A 1 e a 4 são verdadeiras. Então a resposta correta é a C. Vamos agora para a questão número 4 da Universidade Federal de Pernambuco. E a questão fala, considere os materiais. Ele dá uma lista ali de 8 materiais. Vou falar um pouquinho de cada um. A borracha. A borracha ela pode ter duas origens. Pode ser de origem vegetal, no caso, retirado de uma árvore chamada seringueira, você faz cortes no tronco da árvore, sai uma seiva esbranquiçada, que é chamada de látex, e é usada para fazer, por exemplo, a borracha que você usa para apagar o lápis. Essa borracha que você tem aí no seu penal. A borracha também ela pode ter origem do hidrocarbonetos, do petróleo, que é a borracha que a gente tem no pneu do carro, por exemplo. Ambas as borrachas, tanto a feita de látex quanto derivada do petróleo, são isolantes. Tá? 2. A porcelana. Porcelana eu vou usar o exemplo aí, pessoal de Piraquara, Campo Magro. Vocês usam utensílios de cerâmica, barro, que vocês fazem jarro, potes para guardar as coisas. Então, porcelana é basicamente isso. Quase que uma cerâmica, só que ela tem alguns minerais misturados, é uma coisa mais requintada. Tá? É cerâmica, feita de argila, argila é barro, e com outros minerais, como quartzo e outras coisas, por exemplo, misturado. Terceiro está o alumínio. O alumínio é um metal, um excelente condutor de eletricidade. Lembrando, a porcelana não é uma boa condutora. O alumínio é um excelente condutor. Ele é usado para fazer, por exemplo, panelas, latinha de refrigerante.
né, a fuselagem, a parte externa do avião e tantas outras coisas. Tem uma história curiosa que no século XVIII o alumínio não era um metal muito abundante, era difícil você extrair ele da natureza. E as pessoas mais ricas nesse período, elas utilizavam talheres de alumínio. Quando tinham, por exemplo, um convidado muito importante, ao invés de colocar talheres de ouro e prata, eles colocavam talheres de alumínio, que era algo que pouca gente tinha, utensílios de alumínio. 4. O nylon. O nylon ele é uma fibra sintética, que também é derivada do petróleo, é utilizado na confecção de roupas, e essa daqui é boa para o pessoal de Piraquara, de Colombo, de Campo Magro. Quando vocês vão pescar no quintal de casa, lá, vocês vão no rio, vocês usam linha de pesca. A linha de pesca ela é feita de nylon. Tá? O nylon é um plástico e também não é um condutor de eletricidade. O vidro todo mundo sabe que não é condutor. Né? O ouro é um metal, é um excelente condutor de eletricidade. O 7 aqui é o mercúrio. O mercúrio ele é um metal, na tabela periódica o símbolo dele é Hg. Ele era muito utilizado para a confecção de termômetros. Por quê? Porque quando você aquece o mercúrio, ele se dilata, ele se expande facilmente. Por que isso acontece? Porque a temperatura ambiente está no estado líquido. É como se fosse metal derretido. E quando você resfria ele, ele se contrai de uma maneira bem expressiva, tá? De uma maneira bem visível. E aqui em oitavo a gente tem a madeira. A madeira tem que tomar cuidado. A madeira seca ela é um isolante elétrico. A madeira molhada ela é um excelente condutor de eletricidade. Por quê? Porque a madeira, como vocês sabem, ela vem no ser vivo. E no caso, você pode considerar como o tecido das árvores, que tem um monte de sais ali. Quando você joga água, você passa a ter uma solução eletrolítica que é excelente condutora de eletricidade. Então, nesse caso, a gente vai considerar aqui, não está falando que é madeira seca, não molhada. Beleza? Tá, para a gente entender esses materiais aqui, a gente tem que saber o seguinte. Por que alguns materiais são bons condutores de eletricidade e outros não? É uma coisa chamada elétrons livres. Os elétrons livres são elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo atômico, ou seja, estão lá na camada de valência. Eles podem transitar pela estrutura do material. Os metais eles possuem bastante elétrons livres. Quando você desloca um elétron aqui, ele dá um espaço, fica um buraco para um outro elétron. Isso faz uma condução de cargas. Tá? Por que os metais eles são bons condutores também? Se você pegar a tabela periódica, você vai ver que os metais, lá nas últimas camadas, os átomos deles, eles têm poucos elétrons. 1 ou 2, 3. Isso torna eles bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor e bons refletores de luz. Então, os metais eles têm propriedades muito interessantes. E os materiais que não são condutores de eletricidade, que são isolantes, eles não possuem uma quantidade suficiente de elétrons livres, ou uma quantidade que pode interferir em alguma coisa. Então aqui eu vou colocar os materiais que são bons condutores de eletricidade. O alumínio, o ouro e o mercúrio. Por quê? Porque eles são metais. Então, o 3, o 6 e o 7. Beleza? A pergunta é o seguinte: assinale a alternativa abaixo na qual os 3 materiais citados são bons condutores. Então a gente viu que eram qual? O 3, o 6 e o 7. Que era o ouro, o mercúrio. Qual era o outro? O ouro, o mercúrio. Eu esqueci agora. E o alumínio. Isso mesmo, o alumínio. Então a letra D de dado. Beleza? Vamos então para a questão número 5. FCC Bahia, Fundação Carlos Chagas. O enunciado é o seguinte: considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica nula. O que isso quer dizer? Que ela está neutra. Carregando a esfera com um certo número n de elétrons, verifica-se que... Então ele quer saber o que acontece se pegar uma esfera metálica oca e carregar ela negativamente. Para a gente melhor visualizar isso, eu ilustrei, fiz um desenho no Paint. Como vocês podem perceber pelo desenho, eu domino técnicas avançadas de desenho, num curso que eu aprendi em Paris. Como vocês podem ver, a riqueza, os detalhes e os traços perfeitos. Então imagina que como se fosse um coco, sei lá, um ovo. Aqui é oco, essa parte aqui é oca. Se você carregar negativamente, as cargas elétricas elas têm uma tendência de se afastarem o máximo uma das outras numa superfície. E qual que seria a configuração para isso?
num corpo esférico, elas iam ficar todas aqui, ó, na parte externa da esfera, da superfície. Ó. Assim elas conseguem ficar mais distantes uma das outras e das cargas que já pré-existiam na esfera. Então, elas vão ficar todas espalhadinhas aqui, ó, na superfície. Conseguiram visualizar isso? Vamos responder então? A letra A. N elétrons excedentes se distribuem tanto na superfície interna como na externa. Não, a gente viu que é só na interna. B. N elétrons excedentes distribuem em sua superfície interna. Não, na superfície interna não. D. A superfície interna fica carregada com cargas positivas. Não, errado. E. A superfície externa fica carregada com cargas positivas? Não. Vamos para a letra C. N elétrons excedentes, ou seja, elétrons que estão sobrando, se distribuem em sua superfície externa? Sim, isso aí. Letra C. Então a resposta é C. C de Colombo. C de Campo Magro. Olha só. Então agora vamos para a questão número 6, Unifoa. Eu fui pesquisar o que é essa Unifoa, não sabia. E estava escrito que é um centro universitário de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Por que é FOA? Não sei. Realmente não sei. Um bastão carregado positivamente atrai um objeto isolado suspenso. Sobre o objeto é correto afirmar. Essa daqui eu fiz um desenho para ilustrar bem, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Esse daqui é um bastão, ele está carregado positivamente. Ele está se aproximando do quê? De um corpo que está suspenso. Está amarrado por um fiozinho aqui, ó, no teto. Esse corpo aqui ele está sendo atraído pelo bastão. Daqui a gente pode concluir uma coisa com certeza, segundo a lei da atração e repulsão entre as cargas. A lei do Fake fala o seguinte: cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Se o bastão está positivo, ele está atraindo a bolinha aqui, o que a gente pode concluir? Que a bolinha não está carregada positivamente, porque se ela tivesse positiva, ela seria repelida. Certo? Correto? Só que a lei da atração e repulsão não fala uma coisa. Se um corpo estiver neutro, ele tanto é atraído por corpos positivos ou negativos. Então essa bolinha aqui ela pode estar carregada negativamente ou ela pode estar neutra. A gente não tem certeza disso, tá? Porque no enunciado não fala nada, só fala que ela é atraída. Então ela pode estar neutra ou carregada negativamente. Por quê? Porque o bastão está positivo e está atraindo ela. Então vamos analisar as alternativas. Letra A. Necessariamente possui elétrons em excesso? A bolinha ali? Não. Ela pode ter elétrons em excesso, mas não necessariamente. É um condutor? Tanto faz. C. Trata-se de um isolante? Tanto faz. D. Está carregada positivamente? Isso a gente tem certeza que não é, porque ela está sendo atraída. E o bastão está positivo, então não pode estar positivamente. Letra E. Pode estar neutro? Sim, ela pode estar neutra. Então a resposta correta é a letra E. Questão número 9. PUC São Paulo. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? Primeiro vamos analisar. Uma barra metálica. Metal são condutores de eletricidade. Excelentes. A mão nossa. Ela é condutora também, como a gente já viu numa questão anterior. Se você segurar algo condutor com outro condutor, você consegue manter as cargas ali? Não, elas vão circular. Tanto pelo material, pela barra metálica, quanto pela mão da pessoa. Porque ambos os materiais são condutores. Então vamos ler as alternativas. Letra A. A barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor? A barra metálica é isolante? Não. Ela é uma excelente condutora. Então já está errado. B. A barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante? Está errado. O corpo humano, qualquer material, na verdade, tirando os metais, em geral, eles, em determinadas situações, podem ser isolantes, por uma tensão muito baixa, uma voltagem, tá? Número de volts lá que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, para uma pilha de 1,5 volt, uma pilha de controle remoto, a nossa pele não é condutora. Da mão, né? Se você colocar entre os lábios, se torna condutora, por causa da umidade e a solução eletrolítica ali, ela está mais presente na nossa boca. Por causa da saliva e dos sais que tem ali. Então depende disso, né? Mas está errada essa letra B aqui. C. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores? Sim. Nessa situação a gente está encarando que sim. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. D. A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor? Não, os semicondutores são materiais que têm a propriedade intermediária entre condutores e isolantes.
tá? Geralmente, por exemplo, o silício, placa de silício de circuito impresso, alguns têm propriedades semicondutoras. Letra E, tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes? Não, está errado. Então a certa é a letra C, o corpo humano e a barra são condutores de eletricidade. Beleza, galera? Então é isso aí. A questão 10. 10. PUC Minas Gerais. Assinale a afirmativa correta sobre o conceito de carga elétrica. Primeira coisa, o que é carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade atribuída a quem? Aos elétrons e os prótons. Quantos tipos de carga elétrica existem na natureza? 2 tipos, positivo e negativo. Tem pessoas que falam 3, porque o nêutron não é carga. Tá? Então, são 2 tipos. Como assim propriedade física? Por exemplo, qualquer objeto que você possa tocar aí na sua mesa, teu celular, ele tem uma propriedade física chamada massa. É uma propriedade da matéria, a massa. Assim como a carga elétrica é uma propriedade da matéria. No caso, apenas dos prótons e elétrons. E olha que interessante. O próton ele não é uma carga, não é uma partícula elementar ou fundamental. Por quê? Porque ele pode ser dividido em outras 3 partículas chamadas quarks. E o nêutron também. Tanto os quark up quanto down. O elétron ele é uma partícula fundamental e elementar. O que isso quer dizer? O elétron ele não pode ser dividido. Ele é indivisível. Tá? Então vamos ler as alternativas aqui. Então o que é carga elétrica? É a quantidade de elétrons no corpo? Não. Letra C. É o que é transportado pela corrente elétrica? A definição não é essa, né? Carga elétrica são transportados pela corrente elétrica. Os elétrons, a gente pode considerar que sim, né? Mas é o fluxo de cargas, mas não é a definição correta. D. É o que se converte em energia elétrica em um circuito? Não. Letra B. É uma propriedade da matéria? Sim, é uma propriedade da matéria, no caso dos prótons e dos elétrons, tá? Não é uma propriedade da matéria de todas as partículas, como os nêutrons, por exemplo, eles não têm carga. Beleza? Então a letra B é a correta. A questão 8, vocês viram que a gente pulou, eu vou deixar para vocês resolverem, tentarem resolver, para quem não fez nenhuma aí. Qualquer coisa vocês podem vir tirar dúvida comigo. Ou com outro professor também. Beleza? Espero que tenham gostado da aula, tá? Eu sei que a gente está num momento de pandemia, de distanciamento social, mas eu quero deixar com vocês um abraço virtual bem forte, tá? E estudem. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Beijos!